Olá, sou a professora Tatiane da Silva Santos, sou formada em Pedagogia pela Unisanta, pós-graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica e Gestão Escolar. Tenho extensão universitária pelo Pacto Nacional da Idade Certa e trabalho numa prefeitura municipal, tenho 2 registros. Um eu já sou assistente de direção e o outro sou professora de informática. O que a gente vai falar hoje? Qual é a proposta, né? A proposta é falarmos sobre os níveis de escrita, através dos estudos de Jean Piaget e Vygotsky. Os estudos feitos pela Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Quais são os níveis de escrita? Uns falam de 3 níveis de escrita, outros falam em 3, 4 níveis, né? 4 níveis, no caso. Para que serve o professor fazer a sondagem? O professor faz a sondagem para identificar o nível de escrita que o aluno se encontra. E qual é o primeiro nível de escrita que o aluno se encontra? É o pré-silábico, né? O pré-silábico é aquele que inicia ou com a garatuja, que é aqueles tracejadinhos, ou ele já mistura alguns desenhos, desenhos com algumas letrinhas do nome dele, né? Ele já faz aquela, já sabe que para escrever, ele já pensa assim, depois, após a garatuja, ele pensa assim, para escrever eu preciso de letra. Aí ele começa a misturar as letrinhas, desenho, um robozinho, alguma coisa que dê para o professor identificar que ele já está avançando. Qual é o próximo nível? O próximo nível é o nível silábico, né? O nível silábico. O que seria o nível silábico? Ele fala, ele já sabe, por exemplo, sapo, para escrever sapo, ele pode colocar o S e o P, né? E isso seria sapo, ele já mostra com o dedinho sapo. Ele já identifica com o dedinho sapo. E qual é o nível que está aí entre o silábico? Seria o silábico sem valor e o silábico com valor. O silábico sem valor, ele escreve, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo do sapo, ele escreve o S e o T, por exemplo. Ele não vai escrever o S e o P. Se ele escrever o S e o P, ele já está identificando alguma letra, alguma sílaba da palavra sapo, né? Por exemplo, se ele escrever sem o valor, ele vai escrever 2 letrinhas para a palavra sapo, e se for uma palavra trissílaba, ele vai escrever com 3 letrinhas, né? A diferença é entre o silábico sem o valor, que ele não tem uma identificação ali no caso das sílabas correta, que corresponde ao grafema, e o silábico com o valor. Qual é o próximo nível? O próximo nível é o silábico alfabético. Nesse nível, fala assim, silábico alfabético, mas ele ainda não está alfabetizado. Ele já consegue colocar algumas letrinhas, por exemplo, sapo, ele vai escrever S-A e P, por exemplo. Ele está colocando alguma sílaba, algumas vogais aí na palavra sapo, né? E então ele já acrescenta, ele já entende que precisa de vogais também para constituir as palavras, né? Ele já sabe que sapo se escreve com palavrinhas S-A-P-O, que aí no caso ele não iria escrever assim, ele provavelmente escreveria SAP, por exemplo, né? Ele tá faltando alguma letrinha aí no nível alfabético. E o nível alfabético, ele já sabe, já entendeu, já evoluiu e já consegue escrever alfabeticamente as palavrinhas. Por exemplo, dinossauro, ele vai escrever as palavras
dinossauro, não igualzinho, ele vai faltar letra, vai faltar alguma vogal, provavelmente, mas vai estar dando para o professor identificar dinossauro. E quando ele lê, ele vai estar ali silabando dinossauro corretamente.